Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente da cidade de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, para todo o planeta Terra. Hoje é segunda-feira. Nova semana começando e mais um mês terminando. Dia 21 já de agosto de 2023. Dia 21 de agosto de 2023, uma segunda-feira. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Desejo antecipadamente uma ótima semana para todos nós. Dia 21 de agosto, já são 233 dias do ano de 2023, faltando 132 dias para 2024. Hoje, completando 178 dias do acampamento Aprumar. 178 dias, 178 noites que as famílias estão lá se revezando, lutando por um direito que a elas foi prometido, o direito da casa própria. Prometido há 7 anos, casas sorteadas há 6 anos, e há 178 dias as famílias lá estão, se revezando, cada noite um casal, uma família, para lembrar que aquela terra foi comprada com a finalidade de ser um conjunto residencial a Aprumar. Contagem regressiva, faltando 498 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 498 dias. Isso significa 71 semanas. Por falar em faltando 492 dias, muita gente perguntando, português, e o julgamento do prefeito? O recurso que o prefeito apresentou naquele processo que ele foi condenado, não era dia 16? Está programado para o julgamento que começou no dia 16 e vai até o dia 22, amanhã. Está na pauta. Amanhã deve ser votado. Pelo menos é o que a gente espera, e os que estão acompanhando também ansiosamente a manifestação, o julgamento deve acontecer amanhã, dia 22, né? Porque estava na pauta de 16 a 22, hoje é 21, então amanhã deve ser votado. Amanhã deve ser votado o recurso impetrado pelo prefeito e que pode acabar, então, com esse processo, uma denúncia apresentada pelo Ministério Público pelo crime de improbidade administrativa, pela contratação de órgãos de imprensa, quando o prefeito era o presidente da Câmara Municipal de Assis. Então, depois de quase 12 anos, agora entre 16 e 22, deve ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça os embargos de declaração em agravo de instrumento no recurso especial. Pelo menos é o que está publicado no portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça. Na realidade, esse julgamento vai acontecer somente agora, em decorrência de uma determinação do então ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ,
em 23 de agosto de 2022, ou seja, um ano atrás, para que se aguardasse, então, a finalização do julgamento de um tema pelo Supremo Tribunal Federal. A suspensão aconteceu para que se pudesse efetuar uma eventual reanálise da admissibilidade do recurso extraordinário do atual prefeito. A justificativa para a adoção de tal procedimento, à época, pelo ministro Jorge Mussi, é em virtude de tal fato de que estava sendo encerrado o mandato da vice-presidência e não tinha mais data para pautar os embargos junto ao órgão colegiado, que é a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração que estão sendo pautados para esse julgamento, de 16 a 22 de agosto, amanhã, portanto, o último dia, o último prazo, dizem respeito a um processo de 2010 da Vara da Fazenda Pública de Assis, processo movido contra José Aparecido Fernandes, que era presidente da Câmara à época, a empresa jornalística Diário de Assis, Jornal de Assis e Gráfica Voz da Terra. Ação movida pelo Ministério Público, que apurou em inquérito civil, durante o mês de abril de 2007, que José Aparecido Fernandes, presidente da Câmara, determinou a abertura de processo licitatório convite com menor preço por item para a contratação de empresa jornalística para a publicação do Disque Câmara, Ouvidoria e a Urna do Povo. E cada uma das três empresas venceu um dos itens, e os contratos firmados por ela tiveram valores evidentemente isonômicos, ou seja, muito parecidos. O Ministério Público apurou que tal fraude se deu em razão de que o então presidente da Câmara, José Aparecido Fernandes, com isso criaria um vínculo amistoso com as empresas de jornalismo durante o ano eleitoral, evitando assim críticas da imprensa. Não foi realizado procedimento licitatório, mas apenas a legitimação formal dos gastos com publicidade. O ato apontado na ocasião era de improbidade administrativa, porque não houve licitação legítima e a contratação não foi a mais vantajosa, o que gerou dano moral difuso. À época, a juíza Marcela Papa julgou o processo parcialmente procedente. Declarou nula a licitação, o convite e os contratos administrativos firmados. Condenou o prefeito, José Aparecido Fernandes, com a penalidade prevista, a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. Ainda condenou os jornais com a penalidade a uma pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos. Dessa decisão, em 1º de fevereiro de 2012, tramita até hoje recursos no Tribunal de Justiça e agora no Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração em agravo de instrumento, agora na pauta de julgamento, conforme despacho do então vice-presidente, diz respeito a embargos de declaração opostos por José Aparecido Fernandes contra acórdão da Corte Especial, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Portanto, tem-se que, em havendo rejeição desses embargos, o processo não irá ao Supremo Tribunal Federal e a decisão, caso mantida, transitará em julgado. Esse é um resumo. Esse é um resumo desse processo que está se arrastando aí há 12 anos e que pode chegar ao fim amanhã, dia 22 de agosto de 2023. É assim, 12 anos.
12 anos. Desde que a ação foi movida. Mas o suposto crime de improbidade aconteceu em 2007. Então, 2007 para 2023. 2007 para 2023. Ou seja, na realidade, 16 anos. Quase 20 anos. Demorar mais um pouquinho, prescreve e fica tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Eu pergunto, um cidadão comum consegue empurrar uma condenação por tanto tempo? Consegue? Um cidadão comum consegue empurrar uma condenação por 12 anos sem execução da pena? Ou seja, se fosse valer a pena quando foi tomada a decisão no Fórum de Assis, já daria para ter cumprido 3 vezes a pena de 5 anos, né? Quase. Porque 5 anos de suspensão dos direitos políticos já daria para cumprir quase 3 vezes a pena. E o processo não chegou ao final. Mas, de acordo com essa informação que nós recebemos de um amigo advogado, jurista, ele acredita, e muita gente acredita, que dificilmente o embargo que foi apresentado agora vai prosperar. Porque geralmente não muda o mérito, a sentença. Se isso acontecer, vai para a execução. Mas também não é tão rápido assim como você e eu imagino. Aí tem todo um procedimento. Se fosse um cidadão comum, saiu, no mesmo dia já começa a cumprir a pena. Não é assim? Geralmente, já cumpre a pena até na primeira instância para não ficar enrolando muito, né? Mas num caso como esse, é uma personalidade política que está no poder. Porque se tivesse fora, já deixava cumprir a pena, passava 5 anos e tentava a sorte novamente nas urnas. Sempre com aquela pecha de condenado, né? Mas agora não. Já foi eleito, já foi reeleito, já está terminando o segundo mandato e a decisão de um processo por um ato praticado em 2007, 16 anos atrás, ainda não saiu. A decisão saiu. Saiu aqui em Assis. Sentença da doutora Marcela Papa. Saiu no Tribunal de Justiça. Saiu no STJ. E vai lá empurrando embargos. Dinheiro, né? Dinheiro para pagar o honorário do advogado que fica lá, apresenta o recurso. Aí demora. Você viu, aí, ó, pela informação, 1 ano atrás, o então vice-presidente do STJ mandou decidir isso, porque estava esperando uma outra decisão. 1 ano depois, vai dar exatamente 1 ano depois, dia 22, porque foi no dia 23 de agosto de 2022. E como eu falei agora há pouco, faltam 498 dias para acabar o mandato do prefeito. Será que ele chega até o final? Ou essa condenação, se mantida, a pena vai ser executada antes de terminar o mandato? Façam as suas apostas. Lembrando que, além disso, além dessa ação, que já está lá no STJ, e segundo esse jurista, não precisa ir para o STF, a decisão de amanhã já pode ser considerada como um trânsito em julgado, ou seja, não tem nenhuma
possibilidade de novo recurso em nenhuma instância? Façam suas apostas. Mas, além desse processo, que amanhã pode ter um desfecho em Brasília, também tem uma comissão processante tramitando na Câmara Municipal. Lembrando que o relatório final dessa comissão processante deve ser lido no dia 10 de outubro. Nós já estamos no dia 21 de agosto, ou seja, foi praticamente metade do período dessa comissão processante. A comissão processante foi instalada e o pedido dizia 90 dias em caráter improrrogável. E 90 dias vai terminar no dia 10 de outubro de 2023. O doutor Ézio Spera era uma das testemunhas arroladas pelo prefeito, mas ele desistiu. Então, o doutor Ézio Spera não foi ouvido. Foram ouvidos o Hélio Paiva Matos, conselheiro da FEMA, a professora Andréa Rossi, ex-diretora da Unesp, ex-conselheira da FEMA, a ex-secretária da Educação, Ângela Canassa. Tivemos também o professor Nilson Silva, conselheiro, e doutor Ézio Spera não foi ouvido. Foi ouvido também o ex-conselheiro e ex-presidente da OAB, doutor Ricardo Hiroshi, e ainda falta o ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Sotana, o Tatu. Foi reagendado para essa semana. Ia ser ouvido essa semana. Eu preciso até ver a data. É essa semana mesmo que foi remarcado. Deixa eu conferir aqui nas minhas anotações para quando é que foi marcado o depoimento do ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Sotana, o Tatu, que, aliás, eu não entendi por que ele é testemunha. Enfim, mas está lá como testemunha. Também não entendi por que colocar doutor Ézio de testemunha, se bem que o prefeito desistiu de ouvi-lo, mas é o direito que tem, né? O processado de escolher as pessoas que serão ouvidas, arroladas como testemunha. Então, o prefeito já desistiu de ouvir o doutor Ézio Spera e está marcado o depoimento para o Eduardo Sotana, o Tatu, para sexta-feira, agora, dia 25 de agosto. Sexta-feira, dia 25 de agosto. Então, agora faltará o depoimento do deputado federal Arlindo Quinalha. O deputado federal, ele esteve no gabinete do prefeito no dia que ele anunciou aos conselheiros da FEMA o decreto. Agora, não sei por que ele está rolado como testemunha, né? Não sei se ele sugeriu, se ele participou da discussão, enfim. Ou se é mais uma testemunha só para ficar demorando para terminar o processo, que não pode ser prorrogado, porque, como é um deputado federal, a comissão processante mandou um ofício para ele indicar data para ser ouvido. Digamos que ele responda que ele pode ser ouvido em novembro. O que faz? Aí o prefeito vai alegar que não teve direito à defesa, porque a sua testemunha não pode ser ouvida. Como também foi arrolada como testemunha o ex-prefeito, o prefeito de Queiroz, o Rodrigo, foi também arrolado como testemunha pelo prefeito José Fernandes nessa comissão processante. O fato é, termina o prazo dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro, o relator, o vereador Gerson Alves de Souza, tem que apresentar o seu relatório, que vai ser discutido e vai ser votado em plenário. O prefeito já falou que não quer ser ouvido
pela comissão processante. Segundo ele tem direito, com base no Decreto-Lei 201 de 1967, que ele quer ser ouvido no plenário. Vai encher a casa, né, de comissionados da prefeitura e vai lá se defender, explicar por que é. Aí deve ter gente falando, mas por que, português, que ele está sendo processado? Ele foi denunciado porque ele editou um decreto e o decreto revogava a lei que criou a FEMA e dissolvia o Conselho Curador da FEMA, considerado uma intervenção, né? Ou, como disse o promotor de justiça, uma conduta ditatorial do prefeito. O promotor, no dia que ele baixou o decreto, o promotor já entrou na justiça no dia seguinte para suspender o decreto, alegando que era uma conduta ditatorial do prefeito. E o juiz, no dia seguinte, já deu a liminar, suspendendo o decreto. E o prefeito revogou o decreto dias depois. Ou seja, ele pretendia revogar uma lei com o decreto, o que é ilegal. É por isso que ele foi denunciado pelo advogado Carol Tedeschi da Cunha, e a Câmara Municipal abriu o processo com 15 votos favoráveis e agora vai decidir, ao final, se o relatório vai pedir a cassação ou não do prefeito, e é o plenário que vai decidir. Isso após o dia 10 de outubro. Se não for uma sessão especial, vai ser no dia 16 de outubro, mas pode ser uma sessão especial para essa finalidade. Mas vamos aguardar, tá bom? E hoje teve ouvinte participando do programa cedo, programa Acorda Assis, para reclamar de uma suposta multa que ela acredita que pode ter recebido dos agentes de trânsito. Muito estranho, mas, de qualquer maneira, ela participou do programa hoje cedo falando isso. Então, vamos ouvir? Português, aconteceu um caso comigo na sexta-feira, umas 10 horas da manhã. Que aconteceu? Eu estava indo caminhar no buracão de carro e na esquina da Praça Prudenciana ali com a Academia Meu Corpo, tinha guardinha de trânsito. Eles, assim, estava de cinto, eu e minha amiga, começaram a encarar muito e marcar. Eu falei assim, eles devem estar colocando multa. E eu pedi para minha amiga tirar foto. Falei assim, olha, pega o celular, tira uma foto, porque eles estão multando a gente. E daí eu achei muito estranho. E mesmo assim ela tirou foto mostrando que eu e ela estava de cinto. Ouviram, né? Mas vamos aguardar. Eu orientei essa nossa ouvinte a aguardar. Vamos ver se vai chegar a multa. De repente, o guardinha só estava anotando a marca do carro. Quem sabe ele estava anotando o número da placa para fazer uma fezinha na Loteria Federal? Vamos aguardar, né? Não adianta sofrer por antecedência. Mas que é possível que a caneta tenha corrido para ser uma multa, é possível. E aí a pergunta é: a palavra de quem? Você acha que essa nossa ouvinte, ela falou que tirou uma fotografia dela e da pessoa que estava ao lado? Tirou uma fotografia das duas com cinto de segurança. Mas num eventual recurso, você acha que vai adiantar isso? Não vai adiantar absolutamente nada, né? Vai ter que pagar a multa. Pode recorrer, mas dificilmente vai conseguir reverter. É situação difícil, né? Situação difícil. A gente acredita sempre que o agente esteja agindo de boa fé, né? Afinal de contas, prestou concurso para isso. E a gente espera que realmente hajam de boa fé. De qualquer maneira, vamos esperar. Vamos esperar
essa amiga vai ter que esperar. Se chegar a multa, aí o barulho vai ser grande, principalmente porque ela já procurou logo hoje cedo a rádio para fazer a sua reclamação. Mas vamos aguardar. Deixa eu recepcionar aqui quem está na sala para não ser mal educado, né? Minha amiga Neidoca já está aqui, uma beijoca, viu, Neidoca? Muito obrigado. A minha amiga Angélica também, minha amiga Teófila Almeida, minha amiga Tel, o Fernando Antonúcio Nandão já está na escuta, a Marinês desejando uma ótima semana para todos, para você também, o César dizendo que a Casa do Bauru já está a todo vapor, a Giannichini também já está na escuta, a minha amiga Felina e o seu Manuel estão lá no Parque Colinas, que continua escuro. Passei lá no final de semana e os moradores portugueses continua falando, porque está tudo escuro aqui. As ruas, a maioria das ruas tem poste com lâmpada queimada. Está feita mais uma vez a reclamação para os moradores lá do Colinas, e eu tenho certeza que a Marinês vai berrar aqui também. E o Parque Universitário também. Não vai esquecer o Parque Universitário, que também está tudo no escuro aqui. É verdade, o Parque Universitário também. Marta Luzia Vieira Cardoso, boa noite. Meu amigo Vitor Basílio também, boa noite. Paulo César Tito, ou Paulo Cuca, fez vários comentários hoje no programa. Eu escolhi um especial para a gente falar e comentar aqui. Fala, Paulo! Da Prefeitura de Marília estavam excessivos. O prefeito de Marília, o Daniel Alonso, publicou no Diário Oficial um decreto reduzindo quase todas as despesas em 30% e proibindo diversas coisas, aluguéis de carro, uma sintonia com os postos de gasolina também para redução em 30%, e a chave fechou mesmo na Prefeitura de Marília após o excesso de gasto. Então agora ele diz que tem que cuidar para chegar ao final do ano, onde as despesas aumentam mais ainda, principalmente com a demissão de cargos comissionados, que acontecem todos os anos, para que possa fechar as contas. Então está aí Marília dando um passo aí para apertando as contas para que possa fechar todo o balancete financeiro no final do ano. Obrigado, viu, Paulo? O povo já está começando a apertar o cinto, né? Porque nós já estamos em agosto, vai entrar praticamente no final do ano, último trimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, já se preparando para chegar no último quadrimestre, né? Porque aí é setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí o caixa tem que bater. O balancete orçamentário, o balancete financeiro, e o Tribunal de Contas fazendo alerta e a Prefeitura de Marília já tomando as suas providências. E geralmente o prefeito, o gestor, a primeira coisa que faz é cortar. Não pode reduzir o salário, né? Mas não aumentar o salário. Geralmente é o trabalhador que acaba pagando. Geralmente é o trabalhador que acaba sendo penalizado. De qualquer maneira, o Tribunal de Contas já fez o alerta lá em Marília. E já deve ter feito aqui em Assis também, né? Já deve ter feito aqui em Assis também. Por falar em Assis, hoje está acontecendo sessão da Câmara Municipal. É toda segunda-feira. E eu estava observando aqui a pauta. A princípio, não me parece que tenha nenhuma polêmica para ser discutida na sessão. Primeiro projeto de lei, de autoria do prefeito, abre crédito adicional especial de R$ 892.133,48 para a Secretaria Municipal da Cultura. Vou até abrir esse projeto para entender onde tanto recurso assim vai ser aplicado.
Encaminho para análise e deliberação da Câmara Municipal a propositura de abertura de crédito de R$ 892.133,48 para a Secretaria Municipal da Cultura. Essa medida visa a criação de dotação orçamentária para a transferência de recursos federais ao município. É a lei Paulo Gustavo, né, que estabelece o recurso financeiros da União aos estados, ao Distrito Federal e ao município. Então, a CIS sendo beneficiada com quase R$ 1 milhão, R$ 892 mil para a Secretaria da Cultura. Muito bom mesmo. Então, imagino que vai ser aprovado tranquilamente. Bom, não vi o projeto, né? Às vezes tem algo no projeto que chama a atenção dos vereadores. Logo depois vai ser votado se é que já não foi, né? Um projeto do prefeito dispondo sobre a proibição de despejo irregular de resíduos sólidos de qualquer natureza. Estou curioso para saber o que é isso. Saber se vai funcionar, né? Porque recentemente nós vimos uma divulgação da prefeitura que haveria um caminhão para apreender os animais de grande porte. Foi só divulgar que parece os cavalos apareceram. O que tem de cavalo batendo pata pela cidade, em tudo quanto é bairro, e todo dia o povo manda uma foto para mim. Olha, os cavalos estão aqui. Hoje eles estavam lá na rua Expedicionários. Mas vamos ver esse projeto que diz aqui. A intenção da prefeitura é propor novas alternativas para solucionar o grave problema do descarte inadequado e irregular de lixo, entulho, materiais inservíveis e resto de construção em áreas públicas e particulares do município. Era simples, né? Era só ter os tais ecopontos, que a prefeitura insiste em não fazer. A medida apresentada agora, segundo o prefeito, representa um avanço para as ações da limpeza pública, a fim de garantir a conservação da cidade, além de contribuir para minimizar problemas de enchentes, assegurando uma cidade mais limpa, segura e sustentável, uma vez que o descarte irregular de lixo, além de provocar danos à saúde pública e ao meio ambiente, entope bueiros, bocas de lobo e obstrui galerias de águas pluviais. Apesar da fiscalização constante, segundo o prefeito, ainda há a necessidade de implementar políticas públicas para diminuir os descartes irregulares, sobretudo descentralizando as possibilidades de coleta desses resíduos, principalmente nos locais onde existam maior quantidade de pontos críticos. Nesse sentido, o executivo está construindo, aí descobrir a pólvora, está construindo o ecoponto localizado no final da Avenida Davi Passarinho, em área pública municipal, destinada a resíduo de materiais inservíveis, massa verde e da construção civil, a fim de que os pequenos geradores tenham locais apropriados para realizar o descarte desses resíduos. Outra ação é a instalação de lixeiras inteligentes, com containers subterrâneos na Avenida Rui Barbosa. Inicialmente, a fim de que os comerciantes da principal avenida tenham locais estratégicos para realizar o descarte correto de resíduos domésticos e recicláveis. Mas vamos voltar aqui no ecoponto. Eu passo toda semana, geralmente no final de semana, nesse local onde a prefeitura está fazendo um ecoponto. A estratégia pareceu interessante. Fizeram lá paredes, devem ser divisões, e cada uma espécie de uma baia, para facilitar o seu entendimento, como se fosse uma baia. E lá devem dividir massa verde, ou seja, galhos, folhas, etc. e tal, resultado de poda de árvores, enfim,
capinação. Em outra área deve ter entulho, imagino. Enfim, muito interessante. Vi lá as baias praticamente prontas. Faz tempo que estão mexendo lá. Faz tempo. Cercaram, colocaram lá o alambrado, mas o povo ainda continua jogando lá no terreno que tem. Agora eu pergunto, quem mora no Jardim Morumbi? Jardim Amauri. E está fazendo uma pequena reforma. Consertando uma calçada. E sobra lá um pouco de material de construção ou entulho. Você acha que ele vai colocar numa carretinha e vai lá quase perto de Tarumã para jogar esse entulho? Para jogar esse resto de reforma? Resto de material de construção? É uma viagem. Por isso que eu insisto que deve haver, no mínimo, 4 ecopontos. Nos pontos extremos da cidade. Um lá próximo ao Poupa Tempo, por exemplo. Outro lá próximo à FEMA, próximo da FICAR. Outro para o lado do DR. E esse lá, no final da Davi Passarinho. Seriam 4 ecopontos, onde a população informada poderia levar lá e fazer o descarte. Mas não, um ecoponto só. Primeiro que não vai dar conta, né? Primeiro que não vai dar conta. E segundo que muita gente não vai se deslocar numa distância grande para jogar lá, descartar lá o seu entulho, o resto de material de construção. Então, é muito pouco, né? Muito pouco. O Vitor Basílio está dizendo o seguinte: português, tem uma situação no cruzamento da rua Monteiro Lobato com a Hermes Rodrigues da Fonseca. Passei lá hoje. O Departamento de Trânsito apagou a sinalização de pare no solo da rua Monteiro Lobato e pintou na rua Hermes Rodrigues da Fonseca. Mas a tinta que usaram para cobrir na Monteiro Lobato já apagou. E agora fica uma confusão sobre quem deve parar. Pede para o departamento passar por lá para dar uma corrigida, porque pode acontecer um acidente. Eu vou já pegar essa sua informação e amanhã a gente vai cobrar, porque de manhã o povo lá da prefeitura já escuta e a gente vai cobrar isso. Tá bom, Vitor? Por que aqui perto da Chácara Bela Vista só gasta energia com tanta lâmpada que não clareia nada? Eu preciso mais informação. As lâmpadas que colocaram aí já são as lâmpadas LED? São aquelas, para facilitar, as antigas são aquelas amarelas de vapor de sódio, ou já são aquelas branquinhas de LED? E qual local específico perto da Chácara Bela Vista? É na Avenida Perimetral mesmo? Ou é atrás da Chácara Bela Vista? Por favor, me passe mais informações para eu poder comentar e até cobrar uma providência aí da prefeitura ou da própria Stylux. Mas o que eu tenho notado, e esse final de semana muita gente confirmou, é que essas lâmpadas novas, descendo a Chácara Bela Vista, indo lá então para aquele parque ecológico Melquíades José Rosa, perto da igreja ali, não é? Perto da igreja Avivamento da Fé. Vou dar uma passada lá para ver. Ali acho que é continuação da Gonçalves Dias, se não me engano, né? Não me lembro o nome da rua, acho que é a continuação da Gonçalves Dias. Mas eu preciso mais informações. Já trocaram as lâmpadas por lâmpadas LED? Ou são aquelas antigas ainda, amarela? Por favor, me passe mais detalhes para a gente poder comentar e cobrar.
E esse final de semana, eu comentava com várias pessoas e todos confirmaram que tem muitos lugares que essas lâmpadas foram substituídas e elas começaram com uma boa luminosidade. E elas foram perdendo a claridade, a luminosidade. Eu não entendo como é que pode. Lâmpada, para mim, ou está acesa ou está queimada. Ou ela está funcionando ou ela não está. Agora, tem algumas lâmpadas que elas estão perdendo a claridade, vão ficando mais fraquinhas. E à medida que vai ficando mais fraca a luminosidade, vai ficando mais escuro, não é? Vai ficando mais escuro. E, repito, o problema da iluminação pública não é apenas iluminação pública. É questão de segurança pública. É segurança pública. A nossa amiga que está reclamando há tempos ali no Parque Universitário é exatamente por isso. Porque a lâmpada escura ou a lâmpada apagada aumenta a sensação de insegurança. Aumenta a sensação de insegurança. Continuação da Sebastião Leite do Canto. É isso mesmo. É isso mesmo. Precisamos dar uma passada lá para verificar como é que está para a gente poder cobrar a prefeitura para cobrar a Skylux para melhorar. E ali tem a chácara do outro lado, né? Tem o poste, claro, o poste com a lâmpada, mas não tem casas do outro lado. Tem a igreja, tem algumas casas do lado, para quem desce do lado direito, mas do lado esquerdo não tem casa nenhuma. É a chácara Bela Vista. Então, a tendência já é ser um pouco mais escuro, porque não tem as casas que têm a sua própria iluminação. Tem ali o poste, e a reclamação é que essas lâmpadas lá não estão clareando como se deveria clarear, ou seja, não está aquela claridade esperada pelos moradores e também pelas pessoas que vão lá na igreja, no avivamento da fé. De qualquer maneira, está feita a cobrança. Ah, a Marinês está dizendo, português, graças a Deus e ao programa que você ficou cobrando, trocaram as lâmpadas aqui no Parque Universitário. Que maravilha! Uma boa notícia. Hoje o pessoal resolveu trabalhar. Me mandaram uma fotografia do povo trocando a lâmpada ali na rua Otacílio de Horácio Mendes, também na Vila Operária. Já fazia um bom tempo que o morador estava lá cobrando para trocar a lâmpada que estava queimada. Aí ele foi no campo sábado para assistir o Vossen, encontrou o vice-prefeito Aref Sabé e cobrou dele lá e já mandaram trocar hoje mesmo, ou foi coincidência. Mas eu acho que o vice-prefeito deve ter mandado trocar e trocaram lá. Hoje, finalmente, trocaram a lâmpada que estava queimada na rua Otacílio de Horácio Mendes. E agora a Marinês dando a boa notícia que trocaram também as lâmpadas lá no Parque Universitário. Então, amanhã cedinho, o Ronaldo, quando sair do serviço, estiver chegando lá no Parque Universitário, ele já vai agradecer, né? Porque todo dia ele cobra, fala, estou chegando em casa, está uma escuridão. Ele vai chegar amanhã, vai estar clarinho, então, com certeza, ele vai agradecer. Muito bem, obrigado, viu? Já praticamente ganhei a noite com essa informação, viu, minha amiga Marinês? Muito obrigado mesmo. A Maria Cristina Rodrigues Arantes está chegando agora, quase no finzinho, né? Vamos lá, então, para aquela triste, mas necessária última informação no Português Livre para Falar. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta segunda-feira. Roberto Félix da Silva, de 41 anos de idade, foi velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente e sepultado 11 horas da manhã. A senhora Marilene Rogério de Souza, de 74 anos, foi velada no Complexo Prudenciana e sepultada às 15 horas. Para amanhã, terça-feira, já há um sepultamento programado da senhora Cleusa Caetano, de 74 anos. Ela estará sendo velada
no Complexo Prudenciana e o sepultamento programado para amanhã, às 3 da tarde. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Só tem uma complementação da informação da Marinês, que o local que trocaram a lâmpada na rua Reverendo João Batista Neto, esquina com a rua Antônio Cinto, lá no Parque Universitário. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite, Marinês. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, meu amigo, a todos pela audiência. Desejo a todos uma boa noite de segunda-feira e uma ótima semana. Amanhã, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui no Facebook e na Rádio Interativa com o programa Acorda Assis. 7 da noite, estaremos de volta com mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tchau.